Glórias a Deus. Meus irmãos, com muita alegria, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Feliz Páscoa para vocês. Somos gratos a Deus por esta rica oportunidade de nesta noite nós trazermos à nossa memória o real significado da Páscoa, né? Ultimamente anda muito distorcido, mas nesta noite, aprove o Senhor, nós estaremos falando um pouco sobre a Páscoa e o seu propósito em nossas vidas. Querido, por gentileza, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho segundo Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo 24. E também você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de número 20 a 22. Estaremos lendo primeiro Lucas, capítulo 24, versículo 1 em diante, e na sequência, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Glória a Deus. Amém? Você encontrou Lucas 24? Amém? Amém, glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões, com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Versículo 8: e lembraram-se das suas palavras. 1 Coríntios 15, 20, vai nos dizer assim, ó: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias do que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Assente-se, glorificando ao Senhor. Meus amados irmãos, hoje nós celebramos a Páscoa, uma data muito importante para nós cristãos, como também para os nossos irmãos judeus, né? Mas como uma representação significativa distintas. Hoje, infelizmente, para muitos o significado da Páscoa virou sinônimo de coelho. Felizmente, para muitos, o significado da Páscoa virou sinônimo de ovo de chocolate. Você ganhou um ovo de chocolate hoje? Você ganhou pelo menos uma barra de chocolate hoje? Hoje está mais barato você comprar 10 barras de chocolate do que um ovo de chocolate. Então, se você não presenteou ainda, você pode comprar 10 barras que sua esposa vai ficar feliz. Queridos,
mas hoje nós vislumbramos que, infelizmente, para muitos o significado da Páscoa é coelho, é ovos de chocolate, uma certa distorção mercantil do real significado de uma data. Para nós, no cristianismo, podemos dizer que é uma data mais importante para nós. Você já percebeu que Satanás e seus adeptos tentam ofuscar o real significado das datas mais importantes para a igreja? Você já parou para pensar nisso? Hoje vivemos neste período em que a globalização ela é muito rápida, a transmissão da informação. Hoje nós estamos comemorando a Páscoa. Eu e você sabemos o real significado da Páscoa, mas o diabo ele distorce o significado para cegar aqueles desprovidos de conhecimento, desprovidos da fé cristã. Para nós a Páscoa representa algo muito mais do que chocolate, ovo de Páscoa e coelho. Entendemos que um exemplo que nós podemos ver que Satanás ele tenta distorcer o real significado também é o Natal. Para nós celebramos o nascimento do nosso Salvador, celebramos o nascimento de Jesus Cristo, mas Satanás ele tentou de diversas formas distorcer isso, trazendo Papai Noel e presentes. Para nós o dia 31 de outubro representa um marco muito importante da nossa fé, que é a reforma protestante. E Satanás ele tenta distorcer isso com o dia das bruxas. Você já parou para pensar nisso? O que Satanás tenta distorcer o real significado das datas importantes para nós, que nos traz a memória. Mas não nos enganemos, queridos irmãos, com as artimanhas de Satanás, porque nós já estamos libertos pela palavra de Deus. Não é qualquer vento, não é qualquer situação externa que vai fazer nos abalar no conhecimento a qual nós adquirimos pela palavra revelada. Glória seja dado ao nome do Senhor. Queridos, peço a vossa atenção neste momento. A Páscoa na Bíblia Sagrada ela é mencionada como uma tradição, uma festa, sendo uma das mais importantes, se não a mais importante para o povo judeu. Conforme o livro do Êxodo, o seu propósito principal é lembrar da misericórdia de Deus para com seu povo, o povo de Israel, pela libertação da escravidão no Egito. Êxodo capítulo 6, versículo 5, vai nos dizer que Deus ouviu os gemidos dos filhos de Israel, a qual estavam sendo escravizados pelos egípcios, e a Bíblia vai nos dizer que lembrou-se o Senhor da aliança que tinha com o seu povo. Ora, o Senhor se esqueceu do seu povo para a Bíblia nos dizer que o Senhor se lembrou dele. Para se lembrar tinha que esquecer, mas não, queridos, aqui no original quer dizer que Deus não havia esquecido do seu povo, mas existem certas palavras no idioma que não tem tradução em outro. Por exemplo, quando Deus diz em Gênesis que se arrependeu de ter criado o homem, a palavra arrependeu foi o que mais se assemelhou no nosso português para descrever o sentimento de mais profunda tristeza de Deus, porque o homem havia pecado. Mas no caso aqui de Gênesis 6:5, quando diz que Deus se lembrou do seu povo, dos filhos de Israel, vai nos mostrar que Deus não se esqueceu, mas Ele decidiu agir pelos seus. Momento que Deus decide agir pelo seu povo. Dessa forma,
Deus chama Moisés e lhe coloca a incumbência para libertar o povo hebreu da escravidão no Egito. A Bíblia vai nos dizer que Moisés, enviado por Deus para ir até Faraó e tentar conseguir a libertação do povo, mas a Bíblia nos diz que o coração de Faraó estava endurecido, e Deus decide então enviar juízo sobre os egípcios, sendo em forma de 10 pragas. Como último juízo, Deus manda a morte sobre os primogênitos dos egípcios. Em Êxodo capítulo 12, Deus dá as orientações de como o povo de Israel deveria se preparar para este último juízo sobre o Egito. Cada família pegaria um cordeiro, teria um cordeiro em suas mãos, e com este cordeiro sem mácula, macho, de 1 ano, perfeito, sem doença, e a orientação era a seguinte: matem o cordeiro, imolem o cordeiro e passem o seu sangue nos umbrais e na ombreira das portas de vossas casas, porque isto serviria de sinal para que, quando o anjo do Senhor passasse, livrasse, conservasse a vida dos primogênitos de Israel. O cordeiro abatido não era somente para a retirada do seu sangue passar sobre os umbrais das portas, mas o cordeiro deveria ser ceado naquela noite. A orientação era: não comam cru, nem cozinhem o cordeiro, mas assem-o o cordeiro, e seiem na sua família. Se for um cordeiro muito grande para a sua família, chame o seu vizinho, que você tem intimidade à sua mesa, porque quando nós falamos de mesa, falamos de intimidade. Por isso que quando nós nos reunimos na presença do Senhor, num culto de ceia, porque eu tenho intimidade contigo, você tem intimidade comigo, e juntos comungamos de uma intimidade com Deus. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. E eles ceavam aquele cordeiro, e o que sobrava deveria ser queimado. Ceavam o cordeiro, e o que sobrejava deveria ser incinerado, queimado. Queridos, a Páscoa significa, como o evangelista Abel nos antecedeu, significa pessar, passagem, passar por cima, fazendo alusão ao anjo que passou pelo Egito, fazendo alusão ao anjo que passou ceifando as vidas dos filhos primogênitos dos egípcios. Cristo, na semana da Páscoa, Cristo decide cear com os seus discípulos. Cristo, na semana da Páscoa, decide cear com os seus discípulos e pede para os seus discípulos irem preparar a ceia, de Páscoa, sem saber. O interessante é, queridos, que quase um milênio e meio, 1500 anos, os judeus celebrando a Páscoa ano após ano, os israelitas celebravam a Páscoa, a ceia de Páscoa, sem saber que tipificaria a Cristo, ao Messias. Quando o sacerdote do lar, ele ia partir o pão, quando o sacerdote ia partir o pão, pães asmos, o matzah, o pão sem fermento, ele trazia à memória a grande fuga dos hebreus do Egito, que fora tão rápida que os pães não tiveram tempo de levedar, não tiveram tempo de fermentar, não tiveram tempo de crescer. Naquela época não existia pó royal, naquela época não existia fermento químico. O pão teria que ficar pelo menos alguns dias para ele crescer. Era uma fermentação natural. Mas quando Deus passa as orientações, ele fala: ó, é rápido. A saída de vocês, o êxodo de vocês será rápido.
Então os pães não tiveram tempo para fermentar. Por isso, pães asmos, pães sem fermento. Simbolicamente, no ritual da Páscoa, o pão sem fermento, ele faz esta comparação. Mas na última ceia, quando Jesus ele vai partir o pão, ele diz: este é o meu corpo que é partido por vós. Este é o meu corpo que é partido por vós. Porque quando o pai de família, o sacerdote do lar, ele vai partir o pão, ele diz as seguintes palavras: este é o pão da aflição. Este é o pão que os nossos ancestrais comeram quando saíram do Egito. E Jesus, ele disse: este é o meu corpo afligido por vós. Jesus está anunciando posteriormente que o seu corpo seria afligido, dilacerado por amor à humanidade. Por isso que Isaías escreveu no capítulo 53 do seu livro, dizendo: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido, versículo 5, mas Ele foi ferido por causa das minhas transgressões, por causa das tuas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite: Jesus não precisava passar pelos flagelos que Ele passou para cumprir o plano da redenção. Jesus não precisava passar pelos flagelos que Ele passou para cumprir o plano da reconciliação da humanidade para com Deus. Mas Ele, na sua infinita bondade, Ele levou sobre si a minha e a tua aflição, aleluia, para que nós fôssemos libertos da opressão do pecado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Me dê sua atenção aqui. As enfermidades, as aflições, as doenças da alma são ocasionadas pelo flagelo do pecado. Mas Jesus levou sobre si para que eu e você pudéssemos ser libertos. Glória a Deus por isso, aleluia. Irmãos, ainda na última ceia, Jesus toma o cálice, depois de ter partido o pão, depois de ter repartido entre os seus discípulos, trazendo a luz ao pão, pães asmos, comparando ao seu corpo. Jesus toma o cálice, fazendo comparação simbolicamente ao seu sangue que seria derramado, não nos umbrais das portas, não nas vergas, mas sim na cruz do Calvário. Não nos umbrais das portas, não nas vergas, mas na cruz do Calvário. Não nos umbrais das portas, não nas vergas, mas sobre mim e sobre você, a qual nós somos lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Assim como lá no Êxodo o sangue do Cordeiro foi a causa da libertação da escravidão do Egito, assim também na cruz do Calvário o sangue de Cristo, assim também na cruz do Calvário, o sangue de Cristo foi o pagamento da libertação da humanidade da escravidão do pecado. O sangue do Cordeiro Pascal lá no Êxodo garantiu a libertação da escravidão do Egito. O sangue do Cordeiro, Jesus Cristo meu e o teu Salvador,
significa a libertação da opressão do pecado. Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus, ele é perfeito. A libertação do Egito foi perfeita, mas durante a trajetória no deserto, até chegar à terra prometida, foi marcada por muitas murmurações, foi marcada por muitas revoltas, foi marcada por muitas divisões. Mas, queridos, meus irmãos, o que nós devemos ter gravado em nosso coração: podemos passar por dificuldades, podemos passar por aflições, mas nunca abramos a nossa boca para lembrar da onde Cristo nos tirou, da onde fomos libertos, da onde fomos resgatados pelo seu sangue. Os hebreus lembravam das cebolas, os hebreus lembravam dos pepinos, os hebreus lembravam dos temperos. Não lembre da onde Deus te tirou, não sinta saudade da onde Deus te tirou, não sinta saudade deste mundo pecador, deste mundo pecaminoso. Deus te fez uma nova criatura. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Aleluia, aleluia. Jesus estava depois de cear com seus discípulos, Jesus estava no Getsemane e foi orar, foi interceder pelos seus. João capítulo 17 vai nos narrar sobre isso. Depois Jesus foi preso, condenado, açoitado, crucificado e ressurreto. Preso, condenado, açoitado, crucificado e ressurreto. Simbolicamente, meus irmãos, hoje nós comemoramos, celebramos a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscita no primeiro dia da semana. Cristo ressuscita no domingo, domingo de Páscoa. O texto a qual nós lemos, o texto sagrado, nos revela sobre a sua ressurreição. Os 4 evangelhos vão mencionar isso. Os 4 evangelhos vão descrever o fato da ressurreição de Cristo, cada um relatando de uma forma diferente um do outro, cada um relatando de uma forma distinta um dos outros, mas trazendo uma essência só, trazendo a mesma essência, a essência da ressurreição, do mesmo fato de Cristo. Pela madrugada, como nós lemos, foi lido também na leitura oficial, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, foram até o sepulcro, foram até o túmulo. Como o evangelista Abel mencionou aqui, quem sabe na mente delas, elas estavam preocupadas, quem iria remover a pedra? Mas mal sabia elas que quando elas chegassem lá, a pedra não estaria mais lá. Mal elas sabiam que quando elas chegassem lá, o corpo não estaria mais lá. O interessante é, meus irmãos, só abrindo um parênteses, que, se eu não me engano, é João que vai descrever, que elas viram, anunciaram aos discípulos, João e a Pedro, e Pedro e João foram correndo até o túmulo, e chegando lá, João chegou antes de Pedro, por ser mais novo, por ser mais jovem. Só que João não entra no túmulo, espera Pedro entrar. E Pedro quando chega lá, Pedro vê os lençóis no chão, e vê o lenço que estava sobre o rosto de Cristo, dobrado num canto. Você sabia que quando você vai num restaurante chique, eles te dão um certo guardanapo assim, né? De tecido. E quando você está fazendo a sua refeição e você vai ao banheiro, sai, volta, e você não quer que o garçom recolha os pratos, você pega e deixa o guardanapo amassado. O garçom sabe que ele vendo o guardanapo amassado, ele não vai retirar os teus pratos, porque você vai voltar. Agora, se você pega o seu guardanapo, você dobra e coloca
na mesa, no ladinho. O garçom sabe que você não vai voltar. O garçom sabe que você já terminou a sua refeição. Jesus simbolicamente deixou o guardanapo dobrado, dizendo assim: ó, eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar para os seus. O que quer dizer? Quando ele deixa o guardanapo amassado, quer dizer: opa, eu não vou voltar. Quando ele deixa o guardanapo dobrado, o garçom sabe que o cliente vai voltar. Jesus deixou o guardanapo, Jesus deixou o lenço dobrado, mencionando aos seus discípulos: eu fui, mas vou voltar. Eu fui, mas vou voltar. Glória a Deus, aleluia. Dessa forma, meus irmãos, quando Maria Madalena anuncia a ressurreição de Cristo, anuncia de uma forma esplendorosa a ressurreição de Cristo, e encontra o túmulo vazio, quando ela chega, o anjo diz a ela as seguintes palavras, como nós já lemos, como já foi lido aqui anteriormente: por que você procura entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Por que procura entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Assim como ele mesmo disse que Cristo deveria padecer tais coisas, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. O fato é, meus irmãos, que a ressurreição de Cristo é o maior milagre que nós podemos contemplar. A ressurreição de Cristo é o maior milagre da humanidade. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não poderia ser o nosso Salvador. Se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, a cruz jamais seria o símbolo do cristianismo. A cruz seria um símbolo consumado da derrota. Mas é maravilhoso dizer, a melhor notícia que nós temos veio de um túmulo vazio, o túmulo de Cristo, o túmulo vazio de Cristo. Paulo vai mencionar na carta a qual nós lemos, 1 Coríntios capítulo 15, sobre a ressurreição de Cristo. Ela é uma verdade irrefutável, um fato histórico, não é o conto da carochinha, assim como os judeus da época tentaram disseminar, dizendo que, roubaram o corpo de Cristo, roubaram o corpo de Jesus. Foram os seus discípulos, tentaram disseminar esta mentira, mas Paulo, ele vai refutar tudo isso, dizendo aos irmãos daquela carta, aos irmãos da igreja em Corinto, ele vai refutar, dizendo que a ressurreição de Cristo é um fato irrefutável. E ele diz que a prova disso é que todos aqueles irmãos, toda a igreja, todos aqueles que ouvem e aceitam o evangelho de Cristo, foram salvos pelo evangelho. Um Cristo morto jamais poderia salvar alguém, mas um Cristo ressurreto tem poder para a salvação e garantir a salvação à sua igreja. Glória a Deus. Meus irmãos, se estamos aqui nesta noite é porque Ele venceu a morte. Se estamos aqui nesta noite é porque Cristo triunfou sobre a morte. Cristo não foi segurado pela morte. A morte não pôde segurar o meu e o teu Jesus. Se você for ao túmulo Maomé, lá vai estar escrito: aqui jaz Maomé, grande profeta dos sarracenos, dos muçulmanos. No entanto, que levaram uma pedra gigantesca e lá é adorado. Se você for ao túmulo de Buda, lá está escrito: aqui jaz Buda. Levaram um templo grande.
Mas se você for no túmulo de Jesus hoje lá em Jerusalém, está escrito: He is not here, He is risen. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Todos esses líderes de várias religiões morreram e não ressuscitaram. O meu e o teu Salvador morreu, mas ao terceiro dia Ele vive, está à destra de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. Paulo menciona que Cristo ressuscitou para cumprir as Escrituras. Paulo menciona que Cristo ressuscitou para cumprir as Escrituras, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Ele morreu e foi ressuscitado segundo as Escrituras. Cristo veio para cumprir as Escrituras. Cristo veio para cumprir o plano de Deus. Sabe o que significa isso? A morte de Cristo não foi por acaso. A morte de Cristo não foi por acidente. Cristo não foi para a cruz porque foi vítima de uma trama dos judeus. Cristo não foi para a cruz porque Judas o traiu. Cristo não foi para a cruz porque Pilatos o sentenciou covardemente. Cristo não foi para a cruz porque o sinédrio conspirou contra ele. Cristo foi para a cruz porque a sua morte estava pré-estabelecida por Deus, mediante a sua palavra, para reaproximar aquele que estava longe, para trazer de volta aquele que havia se desgarrado, aquele que havia saído dos seus santos caminhos, para resgatar-nos da escravidão do pecado. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Mas Cristo, meus irmãos, não apenas ressuscitou e foi assunto aos céus. Cristo fez questão de se revelar ressuscitado. Cristo fez questão de se revelar ressuscitado. Apareceu a Cefas. Quem era Cefas? Pedro. Apareceu a Pedro, apareceu a Maria Madalena, apareceu aos 11, apareceu a mais de 500 irmãos, apareceu aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Mas existiam muitos que ainda não acreditavam na sua ressurreição, muitos que ainda não criam, a crer os seus próprios discípulos, pois ainda não estavam abertos os seus olhos espirituais, não conseguiam contemplar. Exemplo disso, quando Jesus, como nós mencionamos, aparece aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus vê eles conversando entre si. Jesus disse: que palavras são essas que vós falais? Que palavras são essas que caminhando vós trocais? Estais tristes um com o outro? Estais tristes? Por que vocês estão tristes? O que vocês estão conversando? Eu noto em vocês que vocês estão tristes. Responderam a Cristo dizendo: tu és peregrino? Tu não estava aqui nesses últimos dias em Jerusalém? Não sabe das coisas que têm acontecido nos últimos dias? E aí então eles começaram a conversar com Cristo dizendo assim, coisas que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e diante de Deus e de todo o povo. Nós esperávamos que ele fosse remir Israel. Nós esperávamos que fosse remir Israel, mas com tudo isso, já é o 3º dia desde que todas essas coisas aconteceram. Algumas mulheres se maravilharam, pois viram ao sepulcro pela manhã e não acharam o corpo. Voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Alguns de nós foram ao sepulcro e não viram seu corpo. Jesus os repreende, dizendo que os profetas que anunciaram Cristo, que Cristo iria padecer, Jesus os repreende dizendo: ora, os profetas anunciaram que Cristo iria padecer tais coisas e que entraria na sua glória. Chegaram à aldeia, ali conversando, chegaram até a aldeia de Emaús, já era tarde, e então aqueles discípulos chamam a Jesus: entre, venha, já está tarde, não vá, o caminho é perigoso, fique conosco, até pelo menos esta refeição. Quando eles estavam na refeição e Jesus partiu o pão, seus olhos
se abriram, da forma como o mestre partiu o pão. E a Bíblia nos diz que Cristo desaparece. E eles falam assim: ó, por acaso o nosso coração não ardia com as palavras com que ele mencionava, com que ele falava no caminho? Outro exemplo, já na igreja de Corinto, a qual nós lemos 1 Coríntios 15, Paulo ele dedica o capítulo 15 inteiro para refutar céticos que não criam na ressurreição de Cristo por causa da religião grega, a filosofia grega. Eles acreditavam que a alma poderia estar viva, mas que o corpo não iria ressuscitar. E Jesus refuta dizendo, no capítulo 15, verso 3, dizendo: porque primeiramente vos entreguei o que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Onde estava escrito isso? Oséias, capítulo 6, versículo 1 e 2 diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia ressuscitará e viveremos diante dele. O profeta Oséias profetizava isso no Antigo Testamento, acerca da ressurreição de Cristo. Por isso que Paulo ele refuta aqueles irmãos em Corinto, dizendo: ó, está escrito, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E Paulo vai ser mais radical no versículo 12: ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos, e se ainda não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, logo é vã a nossa fé também. Paulo ele vai refutar dizendo isso. Então o que Paulo quer dizer aqui? Que a expiação e a ressurreição são duas pedras fundamentais do Evangelho. São duas pedras fundamentais do Evangelho. Se você negar uma delas, o Evangelho deixa de existir. Você não pode aceitar a expiação de Cristo e não aceitar a ressurreição de Cristo. Você não pode aceitar somente a ressurreição de Cristo e não a expiação de Cristo. Você aceita a expiação e aceita a ressurreição. Paulo, ele enfatiza isso. O fato, meus irmãos, é que a ressurreição de Cristo comprova a expiação dos nossos pecados. A ressurreição de Cristo comprova a expiação dos nossos pecados passados, presentes e futuro. Passado, presente e futuro, para os que creem, para os que creem, para os que creem, para os que creem. Jesus fez um sacrifício único. Jesus fez um sacrifício único que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, na lei, demandaria todo ano sacrificar um animal para encobrir os pecados. Agora Cristo veio na plenitude dos tempos, se entregou, derramou o seu sangue para que o seu pecado fosse jogado no mar do esquecimento. Mas Paulo ele alerta: ó, a graça veio. Não quer dizer que se você vive no pecado e a graça é mais abundante, não quer dizer que você deve viver no pecado. Paulo ele orienta isso. Não há cristianismo sem ressurreição. Não há cristianismo sem ressurreição. Não há fé sem ressurreição. Não há igreja sem ressurreição. A ressurreição de Cristo, ela nos deu, primeiro, guarda isso no seu coração, novidade de vida.
A ressurreição de Cristo nos deu, primeiro, novidade de vida. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2 que éramos filhos da desobediência. Éramos filhos da desobediência. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele. Ou seja, nos trouxe a vida, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas com a ressurreição de Cristo, eu e você temos a esperança. Com a ressurreição de Cristo, eu e você vivemos de novidade de vida. Por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios, meus irmãos, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você está em Cristo, você é nova criatura. Você está em Cristo, você é nova criatura. O inimigo, quem sabe, tenta lançar dardos sobre a sua mente, sobre a sua cabeça, sobre o seu coração, dizendo: ó, você fez isso, você fez aquilo, olha o teu passado, olha o que você fazia. Mas Deus te lembra nesta noite: o meu filho entregou a sua vida na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, para eu não me lembrar mais do que você fez. Porque quando você decide, verbaliza, aceita Cristo, não importa mais o que você fez no passado, o que importa é que você vai fazer daqui para frente. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ou seja, meus irmãos, tudo o que o diabo quer é que você não reconheça. Tudo o que o diabo quer é que você se esqueça, pelo menos, para continuar vivendo no pecado. O diabo, ele cega o entendimento dos que não vivem em novidade de vida. O diabo, ele cega o entendimento daqueles que estão rasos na fé. O diabo, ele cega o entendimento daqueles que estão fracos. Mas quando nós reconhecemos que temos a certeza pela fé da ressurreição de Cristo, nosso entendimento é aberto à luz da palavra, para vislumbrarmos o que Deus preparou para os seus. Aleluia! Por isso, segunda característica que nós temos, que recebemos com a ressurreição de Cristo, é que nós temos vitória sobre o pecado, nós temos vitória sobre a morte, nós temos vitória sobre Satanás, e nós temos vitória sobre o mundo. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios 15:55, vai dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Paulo aqui está exultando, meus irmãos, na grande vitória sobre o pecado, que foi para sempre expiado na cruz do Calvário, a qual levou o seu aguilhão, que é a morte. Aleluia! Porque a morte tem poder, teve poder por conta do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos capítulo 5, vai nos dizer que pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Cristo Jesus. Por isso que Jesus disse, João 11: eu sou a ressurreição e a vida. Por isso que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Paulo, ele menciona
que em Romanos 6,12, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal. Paulo está dizendo que a natureza pecaminosa pode voltar a dominar o coração. Você recebeu Cristo, reconheceu Cristo como o suficiente Salvador da tua vida, você reconheceu a ressurreição de Cristo, você recebeu novidade de vida, mas Paulo alerta: opa, você ainda vive neste mundo, você ainda é tentado, você ainda recebe setas. Por isso que ele diz: não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, porque a natureza pecaminosa pode voltar a dominar o coração e a vida do crente, se o crente não se mantiver o seu olhar constante em Cristo. O seu olhar constante em Cristo ou na cruz. O corpo mortal, meus irmãos, é neutro, o que significa que pode ser usado para a justiça ou para a injustiça. Terceiro, a ressurreição de Cristo nos deu uma viva esperança. Eu já vou encerrar. A ressurreição de Cristo nos deu uma viva esperança. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5 vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma nova e viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus, para vós que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Sabe que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, meus irmãos, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, para que a esperança de sermos arrebatados por Ele se mantenha viva em nossos corações, e que nada poderá se comparar com a glória de Deus preparada para os que vencerem. Aleluia! Glória a Deus! Por isso, meu irmão e minha irmã, vale a pena batalhar neste mundo tenebroso, vale a pena sofrer as perseguições, vale a pena sofrer as injúrias, vale a pena sofrer as agruras desta vida, porque Cristo, Ele tem preparado algo muito maior, uma glória que não se pode comparar aos que vencerem a este mundo. Jesus disse: eu venci o mundo, tem bom ânimo. Nós ainda não vencemos, mas com Ele nós venceremos. Por isso vale a pena, meu irmão, minha irmã, permanecer na presença do Senhor. Por isso vale a pena permanecer no propósito que Deus te colocou. Por isso vale a pena permanecer no lugar, na posição que Deus te colocou. A tempestade está difícil, a luta está difícil, mas Ele te diz nessa noite: ei, eu estou contigo. Um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Ramante candará managai. Aleluia! Ramanturiai amanagastura naite candará manahai te canderei manasturi candará managai. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Ramai Candaramanagai. Se coloque em pé, por gentileza. Se coloque em pé. Já estaremos encerrando. Eu acredito que você, nesta noite, compreendeu o propósito da Páscoa. Para nós, a Páscoa representa a ressurreição de Cristo. E se Cristo ressuscitou,
não é vã a nossa pregação. Se Cristo ressuscitou, não é vã a tua caminhada com Deus. Não se esqueça disso. Se Cristo ressuscitou, não é vã o que você tem feito em prol da tua família, o que você tem rogado a Deus em prol dos seus. Se Cristo ressuscitou, não é vã a tua presença aqui nesta noite, ouvindo esta palavra. Se Cristo ressuscitou, não é vã você estar na presença dEle. Se Cristo ressuscitou, não é vã aquela luta que você está passando. Não é vã os desafios que a vida nos colocam. Meus irmãos, muitas das vezes estamos num deserto, indagando a Deus: Deus, por que isso? Muitas das vezes é por amadurecimento, para receber aquilo que Deus tem preparado para você no amanhã. Aleluia! A ressurreição de Cristo, através da ressurreição de Cristo, a chave que Deus abriu, a ressurreição de Cristo, é a chave que Deus abriu a sepultura, é a chave que Deus abriu os olhos, é a chave que Deus abriu as escrituras, é a chave que Deus abriu o entendimento, e é a chave que Deus abriu aos céus, aos céus aqui vencerem. Porque quando Cristo ressuscitou, foi assunto ao céu, Ele disse: ó, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vós estejais. Eu quero orar pela tua vida. Quem sabe há entre nós alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Você é conhecedor do Evangelho, você é conhecedor daquilo que Deus fez pela tua vida, mas por alguma circunstância da tua vida o inimigo cegou o entendimento e você se afastou, sendo a passos largos ou a passos pequenos do Evangelho. Mas o Senhor está de braços abertos a você nesta noite para te receber, filho. Eu morri por você, eu sofri por você, eu ressuscitei por você. Eu ressuscitei por você porque eu quero vir buscar você. Eu quero ter você comigo para todo sempre. O Senhor te dá esta oportunidade nesta noite. O Senhor te dá esta oportunidade nesta noite. Você que ainda não aceitou a Jesus ou está afastado dos caminhos do Senhor, quero orar pela tua vida. O Senhor te dá esta oportunidade. Declare: posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei, mas eu bem sei. Eu quero orar pela tua vida nesta noite. Quem sabe você está no meio do caminho, questionando algumas coisas que acontecem na sua vida. Quem sabe você está no meio do caminho sem saber para onde ir. Quem sabe você está no meio do caminho sem saber que decisão tomar. Eu quero orar por você. Deus vai revelar sobre a sua vida. Eu quero orar por você. É só vir o primeiro. É só vir o primeiro. Por não
a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Quem sabe você precisa de um revestimento espiritual sobre a sua vida. O Senhor quer te encher nesta noite. O Senhor quer te encher nesta noite. Eu quero orar neste momento. Levante as suas mãos aos céus. Você que ficou no seu lugar, você sabe a decisão que você precisa tomar. Você sabe a decisão que você precisa tomar. Deus nesta semana te revelará a decisão certa. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, te rendemos graças, Senhor, pelo teu cuidado. Te rendemos graças, Senhor Deus, pelo teu zelo para conosco, para com as nossas vidas. Senhor, a tua palavra foi ministrada nesta noite e compreendemos, ó Pai, o real significado, Senhor Deus, do que nós trazemos à nossa memória a Páscoa. Trazemos à nossa memória a ressurreição de Cristo, o nosso Salvador. Pai querido, nós te damos graças por tudo quanto o Senhor Deus tem revelado e tem feito no meio da tua igreja. Deus, pois se estamos aqui é porque Cristo ressuscitou, e se Cristo ressuscitou, há o Evangelho, e se nós estamos aqui é porque o Evangelho nos alcançou, nós fomos alcançados pelo Evangelho. Pai, nós pedimos a tua graça, Senhor, sobre cada um dos teus filhos que estão aqui nesta noite, aqueles que estão nos acompanhando pela internet. O Senhor contempla-os, o Senhor sabe de todas as coisas. Dai a direção, dai a tua graça, capacita, enche do teu poder, da tua graça, Senhor Deus. Pai querido, para que possamos, Senhor, seguir avante nesta caminhada rumo aos céus, não olhando para a direita, não olhando para a esquerda, mas contemplando a Cristo, nosso autor e consumador da nossa fé, a qual morreu ao seu tempo, entregou a sua vida por amor a nós. Deus, nós temos essa esperança viva em nosso coração, foi porque Cristo ressuscitou, e nós te damos graças por tudo quanto o Senhor tem feito. Assim nós te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus.